Fala, meu fera, que coisa boa. Fera, agora a gente vai diferenciar dois tipos de substâncias, tá certo? Prometo a você que da próxima a gente já começa com a separação da mistura propriamente dita. Mas primeiro a gente precisa entender o que a gente vai separar, né? A gente vai separar substâncias que irão estar fazendo parte de misturas. É isso que a gente vai fazer, tá certo? Bom, as substâncias elas se dividem em dois tipos, tá certo? Essa classificação aqui, já adianto, ela tá muito ligada à composição atômica dessas substâncias, tá certo? Então as substâncias podem ser do tipo simples e podem ser também do tipo composta, tá certo? Professor, quando é que eu vou ter uma substância simples? Ó, a substância simples vai ser aquela formada por apenas um tipo de átomo, tá certo? Quando você tiver, por exemplo, O2, N2, O3 e 3, né? Quando você tiver somente um tipo de átomo, então você vai falar, né, que ali você tem uma substância do tipo simples, tá certo? Vou até além, ó. A substância simples parece até uma redundância, mas você vai entender isso um pouco mais à frente, quando estivermos estudando isótopos. Ó, é aquela que é formada por apenas um tipo de elemento químico. Professor, mas não é a mesma coisa? Não, não. Essa aqui seria a definição até que mais correta, né? É apenas um tipo de átomo, isso é uma definição intuitiva, mas o mais correto seria dizer que a substância simples é formada por apenas um tipo de elemento químico, tá bem? Isso porque a gente pode ter átomos diferentes para o mesmo elemento químico, mas isso é assunto de uma outra aula, tá certo? Então, se você vê somente um símbolo de elemento químico compondo a substância, então você vai falar que ali você tem uma substância do tipo simples. Tá combinado? Ó, e a substância composta, ela vai ser formada por dois ou mais tipos de átomos, tá certo? Por exemplo, NaCl, que é o sal de cozinha, essa é uma substância composta. H2O, ó, eu tenho mais de uma letra maiúscula na fórmula, então vai ser uma substância do tipo composta. A substância composta, assim como a substância do tipo simples, ó, ela vai ser formada por mais de um tipo de elemento químico, tá certo? Isso aqui seria uma definição mais rigorosa para o que é uma substância composta. Coisa boa? Fera, ó, eu trouxe aqui um quadrinho, ó, para fazer aqui para você exemplos de substâncias que são do tipo simples e substâncias que são do tipo compostas, tá certo? Ó, primeira substância simples que eu vou desenhar aqui vai ser o H2. Deixa eu ver se eu consigo desenhar. Pronto, tá aqui o H2. O H2 gasoso. Essa é uma substância simples, tá certo? Uma substância simples formada por átomos de hidrogênio, tá certo? Formada por somente átomos de hidrogênio. Então eu vou ter hidrogênio ligado a hidrogênio, é o gás hidrogênio. Essa aqui é uma substância simples. Como eu tenho aqui somente um tipo de elemento químico, que é o hidrogênio, então a substância é do tipo simples. Ó, aí substância composta. Deixa eu usar aqui o exemplo da água líquida, tá certo? Ó, aqui no caso da água líquida, a gente vai ter H, que é um átomo, que é um elemento químico, e vai ter o O, que é um outro elemento químico, que é um outro átomo, tá certo? Você consegue identificar átomos diferentes numa fórmula pela quantidade de letras maiúsculas que tem na fórmula. Se eu tenho duas letras maiúsculas, eu tenho dois elementos diferentes. Essa aqui é uma substância composta. A água é uma substância composta. Vamos para um outro exemplo. Vou colocar aqui agora o O2, que é o gás que a gente respira, tá certo? Tá aqui o O2, o gás oxigênio. Formação, oxigênio e oxigênio. Perceba que eu não tenho nenhum átomo diferente, então logo isso aqui vai ser uma substância simples. Ó, como exemplo de substância composta, eu vou colocar aqui agora o K. Ó,
o KCl. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Ó, vou virar aqui, gente, para colocar o KCl. Ó, tá aqui, KCl sólido. Vou até fazer um quadrado aqui nele, coisa boa. Ó, o KCl, ele é formado por átomos de potássio, que é o K, e átomos de cloro, que é o Cl. E ele é sólido nas condições ambientes. Eu estou dando um exemplo aqui da substância KCl. Perceba que eu tenho mais de um tipo de elemento químico na fórmula, logo, substância composta. Feras, na próxima aula a gente começa a entrar mesmo na parte de separação de misturas. A gente vai desde das separações mais simples até as mais avançadas. Até a próxima.